Salve pirulistas, Clayson! Estamos de volta, hoje nós vamos falar sobre esses ataques que o Pirula e também o Cauê Moura têm sofrido. Eles estão num novo projeto, que é o Movie Show, projeto bem bacana, que tem rendido vídeos aí muito legais. Eu tenho acompanhado alguns deles, que tenho gostado bastante. Aliás, eu adorei essa mudança do Cauê. O Cauê mudou a sua forma até de se comunicar, de falar aqui no YouTube. Ele não tá gritando mais como gritava, com aqueles trejeitos todos. Eu achava muito engraçado, mas achava que realmente às vezes era exagerado, muitos palavrões e tal. Agora ele tem mudado e eu tenho achado muito boa essa mudança do Cauê. Tem ficado adulto, vamos dizer assim. Parabéns, Cauê. Adorei. E o Pirula, ele tá fazendo esse projeto junto com o iFarsas, também dentro do Movie Show. E eu percebi que algumas pessoas estão pistolaças, especialmente os marxistas. Estão pistolas com o Pirula, e nós vamos comentar a respeito disso no vídeo de hoje. Porém, antes eu peço para você dar o joinha, especialmente você que já conhece o nosso trabalho, dá o joinha aqui pra gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que não é inscrito, precisamos da sua inscrição, se inscreva aqui no nosso canal e, logicamente, se você é inscrito, ative o sininho, esteja junto conosco, ative o sininho. Olha, aqui no Brasil nós temos uma questão que eu considero muito interessante. Nós temos um conceito de grupo muito reduzido. O conceito que a gente tem aqui, especialmente dentro da seara política, é que só serve para o meu grupo aquele que concorda comigo totalmente. Senão, realmente, eu tenho que execrar esta pessoa. Então, hoje, um sujeito que seria centro, por exemplo, é uma pessoa combatida, assim, de forma venenosa pelos dois lados. É o chamado isentão. Puxa, mano. Isentão é algo terrível para os dois extremos. Então a extrema esquerda como a extrema direita, eles atacam o isentão de uma forma brutal. Na verdade, é um sujeito de centro. Eu acredito muito que o Pirula seja um sujeito de centro-esquerda. Eu acredito que seja esse o pensamento dele. Mas eu ainda acredito também que a gente perde muito tempo com rótulos, sabe? Rotulando as coisas. Eu hoje, na idade que eu não tô um cara tão velho assim, hein? Eu tô firmeza. Mas na idade que eu tô hoje, eu seria aquele cara que eu mais iria combater quando eu tinha meus 20 anos. Eu com 20 anos, se eu pudesse olhar pra mim hoje, eu dizia, pô, Clayson, você é um bosta. Se eu pudesse olhar pra mim mesmo, eu iria me criticar muito. Que tiozão horrível que você se transformou, Clayson. Isso porque lá nos meus 20 anos eu era um anarquista extremamente radical. Eu realmente acreditava. Até hoje eu acredito um pouco, mas com mais ressalvas, mas eu acreditava que o futuro do mundo era o anarquismo. Eu ainda acredito nisso hoje, mas eu acredito que isso é um caminho para alguns séculos adiante. Eu achava que isso ia acontecer nas 2 décadas seguintes, que tudo ia mudar e que a gente ia ter uma grande revolução. A verdade é que nós estamos vendo hoje que isso é uma quimera e que realmente, para que isso ocorra, milhares de outras coisas precisam acontecer. A gente tem um pensamento, muitas vezes tô falando de mim, tá? Aí já não tô nem criticando ninguém especificamente. Eu tinha um pensamento de que as coisas iriam mudar sim, né? Um dia eu ia acordar e o mundo ia ser um mundo anarquista ou anarco-socialista. Esse era o futuro. Então eu realmente não entendia os processos sociais. Depois, estudando a sociologia, eu mudei muito o meu pensamento, a filosofia me trouxe pro chão, né, os pés no chão, e eu comecei a perceber que, puxa vida, de certa forma eu estava completamente maluco em pensar que as coisas eram daquela forma. Eu nunca fui um marxista, eu não posso dizer que eu fui um marxista, mas eu sou um profundo admirador de Karl Marx, porque o Marx, ele pensou a sociedade no momento em que ele tinha pouquíssimos elementos para imaginar o que estaria acontecendo hoje, porque a mudança social, o tecido social, ele é o inverso do que existia na época de Marx. As mudanças foram brutais, e eu vejo o Marx hoje falando a respeito da sociedade de uma maneira muito contemporânea, um pensamento muito forte ainda hoje, de um sujeito, cara, entendeu? Do século passado. Então, quer dizer, você fala, caramba. Então, de fato, eu tenho uma enorme admiração pelo Marx como sociólogo.
nem tanto como um economista, mas acima de tudo como um pensador. Então o Marx para mim é um gênio. Mas eu não sou marxista, eu não acredito que o pensamento marxista tem que ser aplicado à sociedade ipsis literis, tal qual Marx pensava na época. E por que eu digo isso? Eu já disse isso aqui no canal em outras oportunidades. Porque esses caras, que eu considero realmente gênios, o Freud também seria um deles, dificilmente eles pensariam da mesma forma hoje, no momento em que estamos vivendo, com as informações que nós temos até aqui. Então, se eles foram geniais em algum momento ao imaginar questões ou ao pensar e propor ideias que foram revolucionárias mesmo, que mudaram o pensamento da humanidade de verdade mesmo, hoje eu imagino que os pensamentos seriam outros, eu tenho quase certeza disso, poderiam mudar a sociedade da mesma forma, mas dificilmente eu acredito que Freud e o próprio Marx pensariam a mesma coisa se estivessem vivos hoje. Então eu entendo que nós poderíamos ter o pensamento marxista, deveria ser um pensamento a partir de Marx. A partir de Marx. Eu percebo que a escola de Frankfurt, eles fizeram isso de uma forma que eu considero até muito interessante. Alguns marxistas são extremamente frankfurtianos, mas eu já vejo marxistas que realmente são aversos ao pensamento da escola de Frankfurt, exatamente pela crítica de alguns pensadores a Marx, os chamados pós-marxistas. Então, assim, eu percebo que há uma, digamos assim, uma diferença entre o meu pensamento esquerdista e um pensamento esquerdista marxista. Há essa diferença. Por outro lado, como eu já disse aqui, eu considero os marxistas importantes para o debate. Eu não vou combater os marxistas. Eu considero o pensamento marxista importantíssimo para o debate social que nós estamos travando hoje. Especialmente quando nós temos colocados nesse debate assuntos que são os assuntos colocados pela extrema direita, pela própria direita, de uma maneira geral, que devem, obviamente, serem combatidos sim. E o marxismo é uma resposta, mas não traz respostas para tudo. E dentro do meu pensamento progressista, o marxismo ele é importante, mas não é fundamental. Então eu sou um quase marxista, mas eu tenho críticas ao marxismo. Isso já me rendeu vídeos de marxistas que foram me criticar de maneira bem clara e trouxeram até alguns haters aqui no canal, que eu também não considero isso nada demais, mas a gente percebe que há realmente uma dificuldade de alguns, não são todos evidentemente, mas a dificuldade de alguns em pensar além da sua própria proposta, ou seja, tem que ser marxista, porque senão está errado. Então, quer dizer, não pode haver um pensamento que vá compor, ou mesmo que vá em alguns momentos excluir a ideia marxista. Não, isso é pecado, isso é um crime. Então, isso para mim é um fundamentalismo, não é radicalismo, é fundamentalismo. É forçar um pensamento que nem mesmo os próprios marxistas podem dizer que é o correto. Ele pode ser correto dentro de uma proposta marxista, mas ele não pode ser o correto aplicado especificamente à sociedade como verdade inabalável. Então, aqueles que veem o marxismo sem a possibilidade da crítica ao marxismo e sem a possibilidade da construção de um pensamento a partir do marxismo que não esteja 100% calcado no marxismo, esses aí para mim são fundamentalistas. Apesar de terem meu respeito. Eu tenho um profundo respeito, conheço muitos marxistas, eu tenho amigos pessoais, tem gente aqui no YouTube falando coisas maravilhosas a respeito do marxismo, que a gente precisa dar muita atenção a essas pessoas. Não é uma questão de combate, mas existe essa questão. O Pirula, ele é um crítico ao marxismo, ele já declarou inclusive que nem sequer leu o livro do Karl Marx, mas ele considera que aquilo não é aplicado à sociedade, o pensamento dele é esse. Eu concordo com isso? Até certo ponto sim. Concordo sim. Existe uma diferença entre mim e o Pirula. Ele não leu, eu li Marx, eu tenho respeito por Marx, mas existe uma similaridade em que nós dois pensamos realmente que há uma dificuldade enorme em se transformar a sociedade atual em uma sociedade exclusivamente marxista. Eu vejo até isso como contraproducente.
Eu acho que nós precisamos pensar a sociedade a partir da sociedade, a partir da realidade que nós estamos aqui, e trazer as transformações a partir desta realidade. Não fazer como alguns fazem, não são todos os marxistas. Aliás, os anarcocapitalistas fazem isso até de forma muito mais contundente do que os marxistas, que é criar uma realidade e trazer todos os pensamentos para entrar naquela realidade. Os anarcocapitalistas são mestres em fazer isso. Eles têm aquele pensamento que tem que ser daquela forma, o ancapistão, e tudo que está fora daquele pensamento é combatido ou tem que se enquadrar naquele pensamento. Isso é ridículo, é ridículo. Então, nesse ponto, não cabe dizer que o Pirula não pode falar do marxismo porque ele não leu, porque eu estou falando do marxismo e li. Eu tenho críticas ao marxismo e li Marx. E, como estou dizendo aqui, reconheço a importância de Marx. Então, o isentão aqui no Brasil hoje, né, aquele que se classifica como... Nem estou dizendo que o Pirula seja o isentão, mas aquele que é classificado como isentão, ele é 100% combatido. E o que me deixa mais chocado quando há críticas a respeito deles é que se desconsidera um fator que eu considero o mais importante de todos, que é a questão do caráter dessas pessoas. O Pirula é um cara extremamente gente boa, um sujeito que está aberto ao debate, ao diálogo. Como você viu aí, a gente sabe, ele foi até conversar lá com o pessoal lá do MBL. Eu até acho terrível, foi um erro. Pirula, você errou quando você foi falar com o MBL. Mas ele está aberto ao debate, ao diálogo, à conversa. Foi lá, colocou as opiniões dele, não concordou com as coisas do MBL, enfim. E a gente percebe que há uma abertura. Então, criticar uma pessoa pela opinião dela e levar em consideração apenas essa questão da opinião, que por não concordar comigo ele está errado e tem que ser combatido, isso é de uma ignorância que não tem tamanho. Então a gente precisa hoje entender que estamos em um outro momento. Precisamos acordar para uma nova realidade, entender que hoje nós temos um inimigo em comum, perceber que quando nós nos afastamos daqueles que podem ser nossos aliados, nós também nos enfraquecemos. Nós precisamos trabalhar com mais tolerância, precisamos trabalhar também com o diálogo, não simplesmente, você, como estão dizendo, o Pirula é contra o comunismo. E daí? Ele não pode, é perigoso, é condenável. Então, assim, ainda há muita intolerância. E agora, pro lado de cá, pro lado dos progressistas, a gente precisa dizer que isso é uma puta de uma sacanagem e uma tremenda de uma burrice. Quero encerrar esse vídeo de hoje mostrando o livro dele. Você veio aqui por causa do Pirula? Então compre este livro. É o novo livro do Pirula que tá muito bacana. Eu recebi essa semana aqui, ó. Nem avisei o Pirula. Vou mandar para você, Pirula, um agradecimento, porque olha aqui que legal, pessoal. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Ó, veio com dedicatória. Pirula, obrigado, viu? Obrigado por você ter mandado o livro aqui pra gente. Tá recebido. Quero mandar um grande abraço para você. Você é um cara espetacular, meu irmão. Gente boa pra caramba, um sujeito admirável. E claro, cara, tenha a sua opinião com tranquilidade. Pode falar com tranquilidade o que você pensa, cara. Não se deixe levar pelas pessoas que querem prender o pensamento, que querem colocar o pensamento numa gaiola. Não existe isso. Existem inúmeras possibilidades dentro do progressismo. O marxismo é uma delas. A viabilidade ou não é uma outra história. Mas sim, sejam bem-vindos os marxistas, sejam bem-vindos os de centro, centro-esquerda, sejam todos bem-vindos, desde que nós possamos olhar lá e ver quem é o inimigo, quem está acabando com o Brasil, quem vai afundar o nosso país em uma miséria que não vai ter tamanho. Nós estamos em pleno processo de destruição do país. Então eu acho que é aí que a gente tem que focar. Não nos nossos amigos, não nos nossos aliados. Se inscreva no canal, dê um joinha e veja esse vídeo aqui. Esse é um vídeo separado especialmente do YouTube para você. E escreva aqui o que você acha a respeito disso. Você acha que nós temos realmente que combater aqueles que estão do nosso lado? O que você pensa a respeito de tudo isso? Escreva aqui que eu sempre leio os comentários do canal. Tem vídeos quase todos os dias aqui, hein?